O deputado bolsonarista e pré-candidato à prefeitura de Niterói, Carlos Jordi, foi um dos alvos da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira. A ação mira suspeitos de planejar, financiar e incitar os atos de 8 de janeiro. Agentes foram às ruas para cumprir 10 mandados de busca e apreensão, 8 no estado do Rio e 2 no Distrito Federal. Os agentes da PF fizeram buscas no gabinete de Carlos Jordi na Câmara e em endereços ligados a ele no Distrito Federal e no Rio. Os mandados foram autorizados por Alexandre de Moraes. Na representação que enviou ao ministro do STF, o Ministério Público Federal afirma que o deputado do PL mantinha troca constante de mensagens com lideranças bolsonaristas e de extrema-direita no WhatsApp. Carlos Vitor de Carvalho, citado no documento, seria um dos financiadores do 8 de janeiro. O vínculo entre Jordi e Carvalho, conhecido como CVC, é definido como algo que, aspas, extrapola eventuais fins políticos partidários, demonstrando intenção de ordenar a prática de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Fecho aspas. Em uma das mensagens, CVC diz: "Bom dia, meu líder", para o deputado e pergunta: "Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo." Fecho aspas aí. As mensagens foram trocadas enquanto ocorriam bloqueios de rodovias pelo Brasil, segundo o relatório do MPF. O documento também destaca que Jordi falou por telefone com o CVC quando ele era considerado foragido. Carvalho foi preso em 19 de janeiro de 2023, acusado de financiar transporte de participantes da invasão às sedes dos três poderes. Depois, no dia 13 de fevereiro, ele foi solto por decisão do juiz Marcelo Bretas, da Sétima Vara Federal Criminal do Rio, onde tramita o processo contra ele. Em vídeo publicado no X, o antigo Twitter, Carlos Jordi negou envolvimento com os atos de 8 de janeiro e afirmou que estamos vivendo em uma ditadura. Vamos assistir. É inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo, que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito. Então, assim, é totalmente arbitrário, não há nenhuma postagem minha, não é nada que possa ser colocado contra mim ou que justifique essa medida autoritária que foi essa busca e apreensão. Muito bem, só colocando um contexto rápido aqui, para casar com análises que eu já fiz em antagonista.com.br, aqui no Papo Antagonista, eu vim apontando, e outras pessoas também acabaram apontando isso, que o Alexandre de Moraes estava fazendo uma manobra para manter o caso no Supremo Tribunal Federal, o caso dos réus do 8 do 1. Qual era essa manobra? Era usar o envolvimento, o suposto envolvimento de deputados federais para que, por conexão, as outras centenas de pessoas que não têm foro privilegiado pudessem ser alvo de medidas no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, centenas de pessoas não têm foro privilegiado, ou seja, não têm foro no STF. Elas, portanto, poderiam ser investigadas, julgadas sob a supervisão, decisão de outra corte, de primeira instância. Mas para manter no Supremo, sob a sua própria relatoria, portanto, dando mais poder a ele mesmo, o Alexandre de Moraes usava essa conexão com deputados federais. Em relação a vários deputados federais, havia pedidos de arquivamento por parte da Procuradoria-Geral da República, pedidos feitos, inclusive, na época da gestão do Augusto Aras, que foi colocado, sim, pelo Jair Bolsonaro. Vamos ver aí como é que vai ser a postura do novo PGR Paulo Gonet, colocado pelo Lula, sob apadrinhamento do Gilmar Mendes. Mas há pedidos de arquivamento dos casos em relação aos deputados. E o Moraes não estava decidindo sobre esses casos, portanto, estendendo a manutenção dessas investigações para poder legitimar o foro privilegiado das outras centenas de pessoas. Então, quando a gente vê uma operação de busca
em relação a um deputado federal, parece, né, por um lado, uma busca de dar legitimidade ao foro das outras centenas de pessoas por conexão. Quer dizer, vamos encontrar alguma coisa a respeito desse deputado, porque aí eu fico com maior base para poder dizer que todo mundo tem que ser julgado aqui no Supremo Tribunal Federal. A outra questão é, esses elementos, como essa troca de mensagens privadas, são suficientes para gerar uma busca e apreensão? A mensagem que a gente leu aqui foi uma mensagem da outra pessoa. Quer dizer, há um indício de crime efetivamente cometido pelo deputado federal Carlos Jordi, goste ou não dele, julgue-se ou não que faça um bom mandato na Câmara dos Deputados. Então, essa é outra questão que eu coloco aqui para a rodada de conversa. Carlos Graeb, que não participou da nossa conversa internacional, entra agora para participar da pauta nacional, está ajudando no fechamento da Cruzoé, que vem com tudo amanhã mais uma vez. Graeb, como você avalia essa operação dessa manhã? Boa noite, Felipe. Boa noite, Madá. Tô vendo você aí também. Boa noite. Então, boa noite. Felipe, em primeiro lugar, eu queria fazer um parêntese, né? A ditadura está virando genocídio da direita. A esquerda usa a palavra genocídio à torto e à direito, sem nenhuma responsabilidade, e a direita usa a palavra ditadura também, à torto e à direito, sem nenhuma responsabilidade. Nós estamos vendo o Estado de Direito ser um pouco abusado no Brasil? Estamos. Eu acho, sim, que o ministro Alexandre de Moraes está estendendo, para além do razoável, a margem daquilo que é admissível no Estado de Direito. Entre isso e uma ditadura, existe um longo caminho. Vamos lembrar que quando houve a ditadura de fato no Brasil, uma das primeiras ações que se tomou foi invalidar o habeas corpus, que é o recurso legal que todo mundo tem para quando se sente atingido por uma ação coerciva do Estado, né, para, enfim, remediar esse problema. Nós continuamos tendo habeas corpus no Brasil. Então não tem ditadura. Mas tem, sim, uma situação em que a corda, para usar essa metáfora que já está um tanto desgastada, a corda do Estado de Direito está sendo bastante esticada pelas ações do Supremo. A operação contra o deputado Jordi foi uma surpresa absoluta. Quando você olha para a lista de deputados que você mencionou agora há pouco, são 4 deputados. André Fernandes, Clarissa Tércio, Silvia Guaiampi e Gilberto Silva. Os 3 primeiros, como você observou, já tiveram os pedidos de investigação, já tiveram a investigação... Sob pedido de arquivamento. Pedido de arquivamento da PGR. A única que ainda está em dúvida é essa do cabo Gilberto Silva, certo? Agora, em momento nenhum tinha aparecido o nome do Carlos Jordi. Isso dá a sensação, exatamente, de uma medida, depois de um ano e tralalá, do 8 de janeiro, ter passado sem que a investigação chegasse a nenhum financiador, a nenhum bam-bam-bam deste absurdo que foi o ataque à Praça dos Três Poderes, né? Um ano depois, um ano e tralalá depois, nada fez com que a investigação se aproximasse de gente graúda e, de repente, do nada, surge o Carlos Jordi. Só um detalhe, Graeb, em relação ao Gilberto Silva, o próprio Moraes acabou determinando o arquivamento, né? Em relação a esse pedido, portanto, ele já decidiu, não decidiu em relação aos outros. Perfeito, é isso, exatamente. Então, nós temos essa surpresa do Carlos Jordi. O pedido foi feito pela Polícia Federal, que disse identificar ali indícios de que ele tinha alguma espécie de comando
sobre manifestantes no Rio de Janeiro. Tá? É muito importante que seja esclarecida em detalhes a qualidade dessas informações. Porque senão reforça-se, fica cada vez pior a sensação de que é só uma manobra mesmo para manter os bagrinhos do 8 de janeiro. E quando eu digo bagrinhos, eu não estou querendo desculpá-los. Eu estou querendo dizer que é gente sem poder, que entrou nessa onda. Fortalece-se a impressão de que só os bagrinhos é que vão pagar a conta, né? Se não aparecer nada de muito forte e substancial para justificar esta ação contra o Carlos Jordi, que parece, né, fica parecendo uma tábua de salvação para manter todos os demais processos no STF, já que os outros 4 estão indo para o beleléu. As justificativas para continuar a investigação contra eles parece que não são boas. Bagrinhos, vamos lembrar, que partiram para a invasão e para a depredação de patrimônio público justamente porque não conseguiram o apoio do Exército para dar um golpe de Estado sustentável. É claro que muitos ali mantinham o discurso golpista durante os próprios atos de 8 de janeiro, mas não havia como aquelas centenas de pessoas, mesmo que seja assim um grande volume, sustentar um golpe de Estado sem armas, sem tanques nas ruas. Então, essa foi a circunstância que a gente sempre precisa lembrar. Se o Exército fosse para a rua, a circunstância seria outra. Diga, Madá. Essa questão do Carlos Jordi, vocês já trouxeram uma coisa bem interessante, que é o seguinte: faz mais de um ano. Essas investigações do 8 de janeiro, se não houvesse tanta simbiose de boa parte da imprensa brasileira com o governo atual, essa pessoa estaria sendo cobrado duramente, porque faz mais de um ano. Se houve uma tentativa de golpe, você tem os tais dos bagrinhos, que são esses vândalos que estão aí presos, condenados. Como é que você não tem um militar de alta patente? Porque para haver uma tentativa de golpe, não pode ser Dona Solange de Araraquara com seu Odair de Picos no Piauí. Tem de ter militares de alta patente, tem de ter financiadores. Cadê essa gente? Mais de um ano depois. E aí, mais de um ano depois, se arruma isso sobre o Carlos Jordi. O Felipe e o Graeb já falaram muito bem sobre essa questão da fragilidade daquilo que se tem. E eu trago atenção para um outro ponto, que é o seguinte: ele é o líder da oposição. Ele é o líder da oposição na Câmara dos Deputados. Então, hoje nós vivemos em um país em que, por algo que ali parece muito circunstancial, a gente não viu o processo todo, mas o que foi divulgado não parece suficiente para que um país determine a quebra de todos os sigilos e a coleta dos equipamentos eletrônicos do líder da oposição. Isso é uma coisa suspeitíssima, porque a Polícia Federal é isenta? Mas ela é controlada pelo governo atual. Como é que o governo atual pede todos os dados do líder da oposição? E o Supremo Tribunal Federal, cujos membros têm participado de cerimônias de governo, coisa que não acontecia pouco tempo atrás, isso não acontecia, porque era impensável. Este Supremo Tribunal Federal, que participa de cerimônias de programa de governo, lançamento de programa de governo, ele manda pegar todos os equipamentos eletrônicos e dados do líder da oposição. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito pouco civilizada de que, quando esses políticos têm os equipamentos apreendidos, de repente começa a vazar todo tipo de conversa deles na imprensa, né? Não estou dizendo que o jornalista está errado, chegou de interesse público, tem de vazar. Mas qual é o escopo da investigação? Na Alemanha, por exemplo, você tem decisão da Suprema Corte que, se você for apreender equipamentos de um grupo terrorista, você não pode pegar informações que vão além do escopo do ato investigado. Então, vamos dizer, começa a vazar conversa dele com o Bolsonaro. Eles podem ter acesso a todas as estratégias de oposição
para brigar contra o governo. É muito grave o peso simbólico disso. É muito grave que o líder da oposição na Câmara dos Deputados tenha tido todos os seus equipamentos confiscados a pedido da Polícia Federal, que é do governo, e isso liberado pelo STF, que tem se alinhado politicamente cada vez mais ao governo. Então, assim, isso é preocupante, mas, infelizmente, como é que isso vai ser tratado? Carlos Jordi é bolsonarista. É uma pessoa que, nas redes, se comporta com o jornalista do jeito porco que o bolsonarismo costuma se comportar. Tem muita gente que está feliz que aconteceu isso com ele, imaginando que ele é a mais absoluta exceção, porque tem a ver com o 8 de janeiro. A grande questão é, se nem o líder da oposição consegue manter a privacidade dos seus dados quando esse assunto vem à mesa, isso vai para onde? Eu acho que é essa a questão que fica para a gente hoje. Qual é o limite? Eu não sei se tem limite, não.